Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 4 de agosto e a segunda edição começa agora com uma imagem inacreditável de imprudência no local de trabalho. Esse flagrante vem lá do Vale dos Sinos e por isso eu vou direto para a redação conversar com a Luciane Coma, porque, Lu, a imagem é realmente de arrepiar, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. É de arrepiar, sim, especialmente quando essa mulher for pro lado de fora. Olha, apavora qualquer um, né? Essa mulher colocou a própria vida em risco ao limpar os vidros de um apartamento. Ela vai pro lado de fora dessa sacada ali. Olha essa imagem, Chemali, pelo amor de Deus, se segurando ali no ferro, ali no parapeito, para conseguir limpar a parte externa, de onde já se viu isso, não existe. Ela estava no 6º andar, imagina. E nem assim se preocupou com a altura, nem ela e nem os empregadores, né? Que tem a obrigação de oferecer os EPIs e também as recomendações de como fazer uma limpeza dessas de alto risco. Esse flagrante, ele foi registrado ontem no centro de Novo Hamburgo. Felizmente não aconteceu nenhuma tragédia, né, Chemali? Mas a gente se preocupa muito ainda mais com os números de mortes em acidente de trabalho. Só no ano passado, o INSS registrou aqui no Rio Grande do Sul 160 óbitos. Chemali. Tá certo, Lu. Fica aí o alerta, né, para que esse caso não se repita, para que os empregadores possam ser orientados. Inclusive, me parece passível de notificação pelo Ministério Público do Trabalho. Esse flagrante que vem lá de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A gente segue por aqui. O nosso assunto agora é saúde pública. Atenção, porque subiu para 18 o número de casos confirmados da varíola dos macacos aqui no nosso estado. A maioria deles na região metropolitana e Serra Gaúcha. Em função disso, a Secretaria Estadual de Saúde está preparando ações para o enfrentamento da doença. A Gabi Lerina, ao vivo, tem mais informações direto das ruas de Porto Alegre. Eu tenho a Gabi ao vivo comigo aqui. Gabi Lerina, boa noite. O que está sendo feito, o que pode ser feito para realmente proteger a saúde dos gaúchos, minha amiga? Oi, Chemali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Eu estou ao vivo aqui do Jardim Botânico, em Porto Alegre, direto do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, para exatamente responder essa questão. E para isso, nós convidamos o epidemiologista, Dr. Marcelo Valandro, que faz parte aqui da equipe, para nos explicar. Dr. Marcelo, boa noite para o senhor sobre a situação da varíola dos macacos, né, em monitoramento aqui no Rio Grande do Sul. Quais são as ações que já estão sendo feitas para reduzir a transmissibilidade por aqui, doutor? Bom, a gente desde o início dessa doença, mesmo fora ainda do país, a gente já vinha trabalhando na orientação da nossa rede de saúde para que ela estivesse preparada na suspeição dos casos, que inicialmente tinha expectativa de entrada, né, de pessoas que tinham viagem, e preparando a nossa rede, tanto para suspeitar os casos, para fazer o aconselhamento dessas pessoas, a coleta de amostras e o diagnóstico. Isso a gente vem trabalhando nos últimos dias com a intensificação de aumento de casos em âmbito nacional e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente vem intensificando isso com a nossa rede de saúde. Hoje a gente republicou uma nota técnica que orienta a rede de saúde do ponto de vista de assistência, de suspeita, de definição de caso, que também houve uma atualização nessa semana, a coleta adequada de amostras, o envio de amostras. A gente também agora está fazendo o diagnóstico aqui no Rio Grande do Sul, que tem dado uma celeridade bastante importante no resultado laboratorial, e também intensificando para as orientações de prevenção, né, que são bastante importantes para a gente evitar os novos casos. Neste exato momento, Chemali, como você disse, né, são 18 casos confirmados, são outros 11 casos suspeitos, são 12 homens e 6 mulheres. Como estão esses pacientes nesse momento, doutor? Todos evoluindo bem, alguns casos já são mais antigos, onde as pessoas já tiveram a cura clínica da doença, né? Então já estão bem, e todos estão em monitoramento. A gente tem trabalhado com as vigilâncias municipais bastante intensamente para que a gente tenha tanto a orientação e o acompanhamento desses casos, quanto também o monitoramento de contatos para eventualmente detectar novos casos. O que mostra esse número também é que a gente está com uma rede de saúde e de vigilância bastante sensível na suspeição dos casos e na coleta e o diagnóstico. Nossa intenção aqui é trazer o serviço para quem está nos acompanhando, doutor. Então vamos relembrar quais são os principais sintomas dessa doença.
Essa doença é uma doença que cursa, né, principalmente o principal sintoma que tem chamado a atenção são as erupções cutâneas, né, aquelas lesões de pele que passam por estágios, virando vesículas, crostas, mas também existem outros sintomas como febre, adenomegalia, algumas questões de prostração, dor, mas o mais importante que tem chamado a atenção e que muitas vezes acaba levando o paciente a suspeitar são realmente as erupções cutâneas e eventualmente algumas lesões que são em algumas localidades do corpo, mesmo que únicas, né? Isso a gente tem chamado a atenção nesse comportamento da doença. Então, na dúvida, teve alguma dessa sintomatologia, é para buscar um serviço de saúde que vai ser bem aconselhado e aí o médico vai avaliar a suspeita do caso e eventualmente a coleta e o diagnóstico. Muito obrigada, doutor. Volto com você aí no estúdio, Chamali. Tá certo, Gabi Leirino, obrigado pelas informações. A área da saúde em alerta aqui no nosso estado com relação à varíola dos macacos. Olha, agora eu peço a atenção de vocês para um caso que parece história de filme, coisa de novela. Um gaúcho de 31 anos recebeu homenagens, escreveu livros, artigos e estudou até fora do Brasil. Com um currículo exemplar, teve encontros com autoridades poderosos lá de Brasília. Mas a polícia investiga se tudo não passou de uma grande farsa. Um currículo admirável, uma carreira exemplar, pesquisador, historiador, palestrante e conferencista, com cursos até fora do país, o que rendeu homenagens e até encontros. Na agenda do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, uma audiência com João Riel Manuel Hubner Nunes Vieira de Oliveira Brito. O nome extenso é verdadeiro, mas o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não passa de uma farsa. Mesmo assim, ele acessou o Palácio do Planalto, em Brasília, em 18 de setembro de 2019, ao lado de Cássio Nunes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Em Porto Alegre, o gaúcho da cidade de Tunas chegou a ser reconhecido na Câmara de Vereadores com diploma de honra ao mérito e até discursou. Eu agradeço pela presença de todos vocês que aqui estão comemorando conosco. Ele ainda recebeu a homenagem pela atuação como presidente da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, instituição criada por ele mesmo. A sede é neste endereço no bairro Azenha, em Porto Alegre, junto ao Instituto Cultural Português, com 40 anos de história. João cobrou escritores para se associarem à instituição. Esta autora, que não quer se identificar, se sentiu enganada. Ele cobrava R$250 para todo mundo para ingressar. Na Assembleia Legislativa, João Riel foi homenageado com uma medalha. Ele diz ter mais de 30 livros publicados. Mas, segundo o Ministério Público, as obras foram plagiadas de outros autores. Isso quer dizer que ele copiou trechos sem autorização. E ele utilizava o número de OAB que seria dele na época que ele era estagiário, ele não era mais, né? Só que o número da OAB de estagiário tem a letra E para identificar o estagiário. E ele, no momento de peticionar, ele suprimia a letra E. Em 2019, se apresentando como advogado, João Riel participou de um jogo de perguntas e respostas em rede nacional para tentar o prêmio de R$1 milhão. Com o dinheiro, ele disse que pretendia investir em bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul. No entanto, errou as perguntas e saiu com apenas R$15 mil. Na Polícia Civil, são mais de 10 inquéritos por fraude e plágio em andamento. Nós identificamos as vítimas que tinham as obras que foram plagiadas. A gente obteve, então, o depoimento dessas pessoas dizendo que desconheciam o uso indevido de suas obras. Olha, quando eu disse que era coisa de novela, de filme, eu não estava exagerando não, viu? Pela reportagem do Lucas Abate, a gente percebe que o Ministério Público, que a Polícia Civil, inquéritos abertos, plágio, inquéritos por falsidade, por outras situações. E eu conversei há pouco com uma familiar do João Riel, que me confessou que desde a infância havia traços de uma personalidade que criava situações, só que isso avançou para um outro patamar. E a gente vai aguardar a investigação do Ministério Público e da Polícia Civil. Em nota, João Riel disse que criam inverdades
sobre fatos antigos e atuais e reitera mais uma vez a credibilidade dos títulos acadêmicos, obras jurídicas e literárias. Como eu disse, vamos aguardar a finalização do trabalho do Ministério Público e também da Polícia Civil. Olha, a gente volta a falar de uma tentativa de assalto que terminou com a morte de um bandido. Foram divulgadas as imagens do momento exato da ação da Brigada Militar. É o destaque que abre agora o nosso Giro de Notícias. Tudo aconteceu na última terça-feira, no bairro Vila Jardim, em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o criminoso entrou em um carro e fez o motorista refém. Uma viatura fechou a passagem do veículo ao saber que teria um assalto em andamento. Um PM se aproximou e atirou depois do assaltante reagir. O bandido morreu na hora e um comparsa conseguiu fugir. Antes, os dois tentaram atacar um supermercado e a polícia foi chamada. Descoberto pela polícia um ferro velho que era muito frequentado por usuários de drogas. Segundo as investigações, eles iam até o local para vender objetos furtados em viamão, ou então trocavam ali mesmo os produtos por crack. No ferro velho foram apreendidos 125 quilos de fios de cobre sem procedência. Os policiais também constataram que o estabelecimento roubava energia elétrica. 5 pessoas foram presas. Armamentos, munições, carregadores e rádios comunicadores foram pegos com criminosos em 2 apreensões na região metropolitana. Em Porto Alegre, um homem estava com meio quilo de cocaína e diversas armas usadas para matar inimigos. Entre elas, havia até uma pistola que pertence à Polícia Militar do estado de São Paulo. Em Triunfo, uma operação em um ponto de tráfico resultou em outras 2 prisões. Os homens portavam 2 pistolas prontas para serem usadas. Parabéns à Polícia Civil, aos agentes do DENARC. Olha, agora a gente fala de covardia e violência no trânsito lá em Canela, na Serra Gaúcha. Olha essa imagem. O motorista teve o carro fechado por 2 homens em uma moto. O condutor desce do veículo e é atingido com um violento golpe de capacete no rosto. Cai desacordado, tá aí a imagem. Testemunhas chamaram o corpo de bombeiros da cidade para socorrer a vítima, que está internada em estado estável no hospital de Canela. A Polícia Civil pede ajuda da comunidade para identificar esses agressores. Informações podem ser repassadas de forma anônima para o WhatsApp que está na tela aí, ó, 54 código de área 9614-4216, flagrante de violência na cidade de Canela, na Serra Gaúcha. E o nosso assunto agora é daqueles fatos que embrulham o estômago, principalmente para quem tem filhos. Foi preso hoje, em Novo Hamburgo, um homem suspeito de consumir pornografia infantil. De acordo com as investigações, ele chegava aos conteúdos através da chamada Deep Web, uma parte da internet que não é acessível pelos mecanismos de busca tradicionais. É só podreira, só coisa que não presta. Segundo a Polícia Civil, o homem é o 2º maior consumidor de pornografia infantil já preso nos últimos 8 anos aqui na região metropolitana. Na casa do técnico de informática de 29 anos, os policiais apreenderam mais de 200 arquivos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Os materiais estavam armazenados em celulares e computadores. Uma pessoa com um grau de escolaridade alta, uma pessoa de um bom padrão, uma casa de muito bom padrão, tudo muito organizado dentro da casa, uma pessoa casada que tem a sua família, a sua filha, pessoa com a vida estruturada, mas que ele tinha uma vida em paralelo, onde ele consumia esse material de pornografia e ele consumia mais de 2.000 arquivos. O próximo passo da investigação será ouvir os familiares do suspeito, incluindo a filha dele, uma menina de 11 anos. É que a polícia quer saber se o homem armazenava e assistia conteúdos pornográficos ou se chegou a fazer sexo com menores de idade. Esse tipo de material ou está praticando ou está na iminência de praticar atos concretos de sexo ou com relação sexual com crianças e adolescentes, o que, além de crime, são atos que provocam um dano muito grande na psique das crianças.
Essa psiquiatra, especialista em perícias psíquicas de pessoas em situação de vulnerabilidade, explica que não existe apenas uma causa que leva uma pessoa a ter desejo sexual por crianças e adolescentes. E que muitos, quando identificam um desvio, procuram por tratamento. O problema é que não é a maioria. Olha, veio o desejo, eu vou satisfazer o meu desejo. Então, esse indivíduo é o que pode ser pedófilo e agressor sexual. Porque para ele, se vem aquela compulsão, ele vai buscar satisfazer. A especialista também faz um alerta. Menores abusados sexualmente podem deixar sinais. Ela muda na escola, ela muda em casa. A gente tem que avaliar cada caso para saber o que teria gerado essa modificação brusca no comportamento infantil. Esse é o chamado doente de sem vergonha. Cadeia nele já! Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a repercussão da anulação do julgamento dos réus da Boate Kiss. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Hora de falar de esporte por aqui. Olha, o Inter está em campo neste momento contra o Melgar, lá na cidade de Arequipa, no Peru, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O placar é de 0-0 até o momento, 21 minutos do primeiro tempo. E olha, a Prefeitura de Porto Alegre entrou hoje na Justiça com um pedido de demolição do edifício Galeria 15 de Novembro, chamado Esqueletão, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul apresentou um laudo técnico sobre problemas estruturais, recomendando que o prédio seja derrubado. O local, que foi ocupado até setembro do ano passado, como a gente vê aí nas imagens, mas atualmente está vazio. O edifício é de 1957, tem 300 proprietários que deverão arcar com os custos da demolição se autorizada pela Justiça. É uma polêmica que se arrasta há muito tempo na administração pública aqui da capital dos gaúchos. E olha, o Ministério Público Gaúcho entrou com uma ação no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, para suspender a soltura dos réus no caso da Boate Kiss, após a anulação do júri que condenava pelo homicídio de 242 vítimas. Os 4 saíram da prisão. Os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, deixaram a penitenciária estadual de Canoas, na Grande Porto Alegre. Também na noite de quarta-feira, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor da banda, Luciano Bonilha Leão, saíram no mesmo carro do Presídio Estadual de São Vicente do Sul, no interior gaúcho. A notícia da anulação do júri revoltou os parentes das vítimas. Mataram meu único filho e vocês vão dizer que isso é vingança? Justiça é vingança? Se fosse parente deles que tivesse morrido, eles iam votar a favor dos assassinos. Mas deixa estar. Por 2-1, os desembargadores reconheceram irregularidades na sessão que condenou os réus. A nulidade mais destacada se refere ao sorteio dos jurados. O Código Penal prevê que 25 jurados devem ser sorteados de uma só vez. No caso da Boate Kiss, 150 pessoas foram sorteadas em 3 etapas. Segundo o tribunal, o objetivo era garantir quórum suficiente para formar o conselho de sentença. O último sorteio foi uma semana antes do julgamento. Pela lei, o prazo é de 15 a 10 dias antes do júri. Dos cidadãos sorteados previamente, 7 formam o conselho que decide se os réus são inocentes ou culpados. Para o Tribunal de Justiça Gaúcho, não houve erros na condução do júri. Não houve erro, não houve falhas, né? Se houve divergência com relação a conceitos jurídicos. Para reverter a soltura dos réus, o Ministério Público do Rio Grande do Sul encaminhou uma petição ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Os promotores também vão recorrer a instâncias superiores para desfazer a anulação do júri. Algumas decisões que foram tomadas no curso desse processo foram, após, revertidas nos tribunais superiores. Com esse entendimento também e esse histórico, enfim, nós também temos a plena convicção de que sim, esses recursos que serão interpostos
terão acolhimento nas cortes superiores. Tá aí, gente. Olha, a dor dessas famílias é a dor de todos os gaúchos. Quem aqui não se solidariza com esses pais, essas mães, esses irmãos que perderam aí seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes nessa tragédia da Boate Kiss? O problema é que a justiça, a lei, a legislação é interpretação e esse capítulo ainda parece que está longe do fim. Ainda vai ter uma nova data, um novo julgamento, vão julgar se há o dolo ou não há o dolo. Agora, o que fica para mim é que foi uma questão também política, porque o indiciamento da Polícia Civil, na época lá do delegado Marcelo Arigoni, colocava 16 nomes para serem denunciados. Sobraram 4. Se isso aí é ou não é política, eu não sei mais o que é. O fato é que a justiça precisa ser feita no caso da Boate Kiss e nós vamos aguardar essa justiça aqui no Rio Grande do Sul de uma vez por todas. A gente agradece a atenção, a companhia de todos. SBT Brasil na sequência. Amanhã, 11h30, o SBT Rio Grande tem apresentação especial lá de Gramado e a segunda edição também é especial de Gramado. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau.